Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo nós vamos fazer a correção dos exercícios do capítulo 9, né? Começando aqui pelo número 1 da página 166. Nós temos um texto, né? Leia o texto apresentado e responda às questões a seguir. Houve uma melhora no nível de vida de parte da população, alcançada graças à evolução técnica, ao consumismo acelerado e ao forte crescimento industrial. Diz-se que o nível de felicidade de uma pessoa podia ser medido pela quantidade de bens que ela conseguisse adquirir. Letra A. O que é o American Way of Life? Quais as suas principais características? O American Way of Life é o estilo de vida praticado, né, pela sociedade americana no início do século XX, nas décadas de 1920, 1930, até hoje, né? Mas vamos ficar específico a esse período, né? Caracterizado por elevado consumismo e pela euforia provocada, né, pela melhoria na qualidade de vida de uma forma geral da população de classe média. Então você pode colocar esses aspectos aí. Na letra B, quais foram as condições históricas que favoreceram o surgimento do American Way of Life? Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou numa era, né, de grande crescimento econômico, provocado principalmente pela atividade industrial, né? Então, consequentemente, o pós-guerra, né, favorável à economia dos Estados Unidos é o grande fator, né, que vai impulsionar esse período de grande abundância e de prosperidade. Lembrando que no pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidam, né, como a maior potência econômica do mundo ocidental. Tudo bem? Beleza? Vamos para a próxima questão, página 170, né, número 2. Vamos lá. A situação de crise que os Estados Unidos vivenciaram durante parte da década de 20 foi desencadeada por fatores como a superprodução. Com base no que estudamos até agora, defina o termo superprodução. A superprodução foi provocada pelo fato, né, de que na segunda metade da década de 1920, a produção industrial europeia havia se recuperado, né, da devastação provocada pela Primeira Guerra Mundial, mas mesmo assim os Estados Unidos manteve um nível acelerado de produção industrial, né, chegando ao momento onde havia uma produção gigantesca, mas não havia um mercado para absorver essa produção industrial, nem na Europa e nem no mercado interno americano. Então isso vai provocar, isso é a chamada superprodução, beleza? Questão 3 da página 170, nós temos um texto, né? Vamos lá ler o texto aí. A animação com o aumento do preço das ações era tão grande que as pessoas tomavam empréstimo nos bancos para comprar títulos na bolsa. Os estabelecimentos bancários de Nova York emprestavam a prazo curtíssimo a juros de 12%, dinheiro que havia tomado emprestado a 5% do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Enquanto o valor das ações subia, os investidores lucravam e a euforia difundia-se com a credulidade geral. Os agentes financeiros emprestavam seus clientes aceitando como garantia ações da bolsa. O valor global das ações passou de 27 bilhões para 67 bilhões de dólares entre 25 e 1929. Havia um crescimento cada vez maior, totalmente descolado da produção. O que o texto está falando aqui? Que é a questão da especulação financeira, né? Então, o mercado de ações, se você observá-lo, né, hoje você tem circulando de ações no mundo
o capital das empresas negociadas nas bolsas de valores é algo em torno de 360 trilhões de dólares. Mas a riqueza, o PIB, né, produzido pelas nações é algo em torno de 60 trilhões. Ou seja, o que isso significa? Isso mostra que o dinheiro, na verdade, ele não existe, né? Se todos forem ao banco sacar dinheiro, não vai ter dinheiro para todo mundo. E aqui que está essa questão. Quanto mais você amplia, né, o valor dessas empresas no mercado financeiro, descolado com o capital, né, que é a riqueza, que é a produção, você cria um descompasso. E é isso que ele está falando aqui nesse texto aqui, né? Vamos lá. Letra A. Explique por que o sistema financeiro dos Estados Unidos entrou em crise, na década de 1920. Então, de acordo com o texto, o principal fator, né, para o colapso do sistema financeiro americano foi o excesso de especulação financeira na Bolsa de Valores. Mas não só isso. Nós podemos citar também a questão, né, do endividamento da população americana, nós podemos citar também a questão da concentração de renda, nós podemos citar também o American Way of Life, aquele estilo de vida que incentiva o consumismo, nós podemos citar também a questão da superprodução e do subconsumo. Todos esses fatores associados à especulação no mercado financeiro provocam a crise de 1929, tá? Letra B. Por que o autor do texto afirma que a negociação de ações estava totalmente descolada da produção? Aqui você percebe que há uma comercialização das ações no sentido da especulação financeira, mas não voltada para o aumento, o incremento da produção. Por isso que nós temos esse descolamento, né? Então, as ações vendidas na Bolsa de Valores não representavam o valor real das empresas, pois isso era fruto da especulação financeira. Quando as empresas começaram a ter problemas, a ter déficits, né, provocados pelo excesso de produção, as ações despencaram no mercado financeiro e isso acabou provocando a crise. Beleza? Vamos para a próxima. Página 173, né, questão... tá no outro slide, desculpa aí, perdoe-me. Tá aqui, né, na página, a questão 4, né, na 173. Explique duas causas da Grande Depressão vivenciada pelos Estados Unidos na década de 1930. Você pode citar vários fatores. Superprodução, subconsumo, endividamento da população americana, o American Way of Life, né? A especulação excessiva na Bolsa de Valores. Você pode citar a concentração de renda, a inexistência de uma política pública, né, que intervisse na economia para solucionar a crise, tendo em vista que os Estados Unidos eram um país que adotava o liberalismo. Então, todos esses fatores você pode citar como fatores responsáveis pela deflagração da crise. Beleza? Vamos lá para a próxima. Na questão 5, é uma questão de marcar, né? A extensão e a intensidade da crise, até então desconhecidas, impuseram uma nova concepção da política econômica e social. A opinião que o regresso à normalidade não se produziria sem a intervenção aberta do Estado ganhou consistência e peso. Ninguém confiava na ação reguladora dos mecanismos automáticos do capitalismo. Está fazendo aqui a crítica ao liberalismo e um apoio à ideia do New Deal, né? Que é aquele sistema que foi implantado pelo Roosevelt, responsável por recuperar a economia americana no pós-crise. De acordo com o texto apresentado e com o que estudamos no capítulo, conclui-se. Letra A. A crise chegou a muitos países do mundo, mas somente nos Estados Unidos houve a intervenção do Estado na economia. Negativo. Em outras partes do mundo também foram criados sistemas, os New Deals, né? Mundo afora aí. Letra B. A solução encontrada pelos países para a crise foi a intervenção do Estado na economia. Certinho. Letra C. A livre negociação ganhou força com a crise, já que colocava nas mãos dos grandes empresários a busca por uma solução. Nada a ver, né? A ideia é que o Estado que resolva o problema da crise, e não os empresários. D.
O capitalismo passou a ser criticado, por isso os Estados Unidos se tornaram um país socialista. Jamais, nunca, né? Isso aqui está totalmente errado. A teoria do liberalismo econômico ganhou força com a crise, pois propunha a necessidade de um salário mínimo para que o trabalhador continuasse consumindo. Ao contrário, não é o liberalismo, né, que propõe a criação do welfare state, é o New Deal, a intervenção do Estado na economia, ok? Beleza? Vamos para a próxima. Opa, tá aqui, né? Lá na página 175, eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque não vai dar tempo de eu terminar esse segundo lote de questões, e aí eu faço mais um outro vídeo de 10 minutinhos para a gente poder encerrar essas questões aqui. Beleza?